Olá amigos, estamos então numa continuação do módulo 10. Este é o vídeo que preparei para ti, o segundo vídeo, a parte 2, onde nós vamos continuar a falar deste tema tão importante que é a lei de Deus. Se não viste a primeira parte, só vai fazer sentido esta segunda parte se vires a primeira. Portanto, recomendo-te a pausa agora, vai ver a parte 1, então depois continuas aqui com a parte 2. Muito bem, então por que alguns cristãos desprezam os mandamentos de Deus? Você lembra-se do módulo 6, onde falamos de um grande conflito entre Deus e um ser chamado Satanás? Um anjo rebelado? Pois bem, é ele, Satanás, quem está por detrás desta rebelião contra a lei de Deus. Essa lei que é símbolo da sua autoridade. Eu estou certo que você não quer certamente fazer parte desta rebelião. Mas impõe-se uma questão: quem mudou e como se deu a mudança? Um facto curioso é que o próprio Deus, através do profeta Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, foi instruído em visão de que este facto ia ter lugar. No grande conflito que está a acontecer, nós fomos advertidos que Satanás iria pisar a lei de Deus. Irei, se Deus quiser, colocar estudo bíblico profético aqui no canal, onde iremos analisar os detalhes desta profecia. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, nós lemos que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Deus predisse ao profeta que Satanás iria usar um sistema político para perseguir os santos e depois, através de um sistema religioso, ele iria alterar a lei de Deus e julgar a verdade por terra. Este é um facto muito importante, e isto durante um período de 1260 anos. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12, temos o reforçar desta visão com um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Estes 1260 anos, com início em 538 até 1798, foi realmente o período negro na história do cristianismo. Começando primeiro com Roma pagã, onde o imperador era alvo de adoração, onde havia adoração ao Deus Sol. Este império já reinava no tempo de Cristo, passando depois para a Roma cristã, onde a Igreja cristã tornou-se depois a igreja oficial do império após a conversão de um imperador. Foi nesta altura que misturou-se no cristianismo práticas pagãs, adoração de imagens e muitos rituais que se vê hoje em dia que são rituais pagãos. Em consequência destas mudanças, dois mandamentos foram alterados nesta altura. O segundo mandamento, que proibia a adoração de imagens, o quarto mandamento, que ordenava a santificação do sábado. E em 7 de março de 321, Constantino, o recém-convertido imperador ao cristianismo, promulgou uma lei onde decretava o descanso dominical por todo o império, no dia venerável do Sol. A Igreja, que nesta altura já não estava muito firme aos seus princípios, em 363 e 364, o Concílio de Laodiceia acabou por, sem autorização da Bíblia, transferir a solenidade da santidade do sábado para o domingo. Desde então, o erro tem-se propagado em várias escolas dominicais, onde crianças e adultos têm aprendido sobre a lei dos 10 mandamentos adulterada. Vamos então comparar para você perceber melhor do que estamos a falar. Lembra-se dos 10 mandamentos que vimos no vídeo 1, na parte 1? Ok. Houve alteração a esses mandamentos. O segundo mandamento, que proibia o fazer imagens e adorar imagens, foi suprimido, pois essa prática era uma prática que estava
no paganismo e que foi absorvida pela Igreja. Com isso, foi feita uma alteração na numeração dos mandamentos. Não foi só essa alteração que teve lugar. O quarto mandamento, que era lembra-te dia de sábado para o santificar, foi substituído pelo santificar os domingos e festas de guarda. Portanto, como podemos ver, isto cria um problema. Se o segundo mandamento foi suprimido, fica-nos a faltar um mandamento. Então o que é que foi feito? Foi feita uma alteração ao último mandamento, onde no original que Deus escreveu trata do assunto da cobiça. Nos 10 mandamentos adulterados, este mandamento foi dividido em dois: cobiçar a mulher do teu próximo e depois em não desejarás o que for do teu próximo. Que não faz muito sentido, e aí começamos a ver a manta de retalhos que Satanás procurou a partir do momento que definiu essa estratégia para enganar o mundo cristão. Mas será que Deus ia ficar sem ação? Não, nem por isso. A Bíblia diz que Deus iria restaurar os seus mandamentos. Através do profeta João, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz-nos o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Dragão na Bíblia é o símbolo para Satanás e mulher para a igreja. Remanescente da mulher significa um grupo pequeno que não cedeu aos ataques de Satanás. E quem é esse grupo? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus, depois dos 1260 anos, que foi o período negro na história da Igreja, começou a criar condições para que as verdades perdidas sobre os mandamentos e leis de Deus fossem restauradas. Em Apocalipse 14, versículo 12, é-nos confirmada ainda este período, dizendo que aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu quero dizer-te que se tu estás a ouvir esta mensagem hoje é porque faz parte do plano de Deus que a verdade fosse restaurada e que você e eu e qualquer um que quer seguir a Deus em verdade pudesse estar em condições de ter acesso a este conhecimento. Um ponto importante é entendermos que ensinos são afetados com a rejeição da lei de Deus. Se não existisse lei, então não existiria pecado. Se não existe pecado, então não existiria pecador. Continuando, então o texto, o salário do pecado é a morte, que nós vimos nos módulos anteriores, seria um texto falso. E assim, não existiria necessidade de um Salvador. Quer dizer que a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, que muitos cristãos aguardam, deixariam de fazer sentido. Porque, afinal de contas, não há mandamento, não há pecado, não há Salvador. Por causa das conclusões lógicas que o ensino de que os mandamentos de Deus foram abolidos, Satanás inventou várias doutrinas e ensinos para tentar remendar os problemas e disfarçar este ataque tão terrível à lei de Deus. Por exemplo, ensinos como a imortalidade da alma, a graça barata, a lei onde a lei é posta de lado ou em segundo plano e ninguém preocupa-se com o pecado, ou ainda a alteração da cronologia do julgamento de Deus que está a ter lugar neste momento e põe-se arrebatamentos secretos quando a Bíblia fala de eventos claros e públicos, ou o purgatório. Tudo isso são ensinos que entraram no meio cristão, onde Satanás procurou disfarçar este ataque. Podemos concluir que, se isto fosse verdade, então todo o plano da salvação seria nulo e o cristianismo não passaria de fábulas. É muito sério o que nós estamos aqui a ver no estudo. Mas deixem-me partilhar convosco porque é que devemos guardar os mandamentos. O primeiro ponto é porque a obediência confirma que aceitamos a salvação oferecida de graça. Lembram-se do módulos 7 e 8? E dá-nos a vida. Neemias 9, versículo 29, confirma-nos isso. Convido-te a leres o texto bíblico. Não acredites só porque estou a dizer. Confirma na tua Bíblia
se estes ensinamentos são verdade ou não. O segundo ponto é a obediência é a melhor forma de mostrar que ama a Deus. Isto está em João 14, versículo 21. O terceiro ponto é que faz-nos permanecer no amor do Pai. Jesus disse isso em João 15:10, que se amássemos e guardássemos seus mandamentos, permaneceríamos no seu amor. O quarto ponto é que a transgressão da lei faz de você um transgressor. E de acordo com Romanos 6:23, vai levá-lo à morte. Isto é um facto. E o quinto ponto, talvez um dos mais importantes, que eu gosto bastante, é que a obediência dá o direito de usufruir das bênçãos prometidas de Deus. Podemos ler isto em Deuteronômio 11, versículos 13 até o 17. Qual é o pai humano que o filho, sendo rebelde, que conscientemente não quer fazer a vontade desse pai, deixaria todas as dádivas ao dispor desse seu filho? Não, ele iria tentar que esse filho pudesse reconhecer a sua condição. Caso contrário, as bênçãos e as dádivas que o pai poderia dar a esse filho se tornariam em maldição, porque ele não estaria preparado para saber aproveitar essas bênçãos. Assim também é com o nosso Deus. Prezado amigo e amiga, ao terminar este módulo, quero fazer-lhe uma questão. De que lado você quer estar? No deserto, quando o povo, depois de ouvir a lei dos 10 mandamentos, dividiu-se em dois grupos, um que permaneceu fiel e não adorou o bezerro de ouro, e o outro que ignorou a lei ouvida em meio a uma manifestação poderosa e adorou o bezerro de ouro. Também no mundo cristão, hoje, apesar de haver várias denominações religiosas, apenas existem dois grupos, os que seguem a Deus conforme Deus ordena e os que querem seguir a Deus conforme acham ou conforme sentem, porque dizem que não, eu estou bem, eu sinto-me bem assim. E já vimos no módulo 7 e 8 que sentimento não é base para a fé. Ou então aqueles que querem seguir um caminho fácil, ou então aqueles ainda que, tendo conhecimento, no entanto preferem seguir os seus pastores ou padres, deixando assim de ouvir a voz de Jesus. Pergunto, a que grupo você quer pertencer? Meu amigo, o julgamento está a ter lugar neste momento. E seremos julgados por essa lei que o mundo cristão atualmente está a espezinhar. Se é teu desejo de fazer a escolha que a ovelha ouve a voz de Cristo, então vamos orar. Querido Deus e Pai, quero pedir a bênção para este teu filho e tua filha que está a fazer este curso. Senhor, dá-lhe coragem para tomar decisões que lhe possam permitir romper com erros, com laços que possam estar a impedir de ouvir a tua voz e de seguir a tua voz. Senhor, que tradições humanas ou familiares não possam ser, Senhor, a causa ou a razão deste teu filho, desta tua filha, deixar de seguir a voz do Cordeiro. Ajuda, Senhor, dá-lhe força e dá-lhe entendimento para compreender que no final só Cristo irá prevalecer e o rebanho que Ele está a formar de homens e mulheres em todas as nações. Esse rebanho é o rebanho que o Senhor quer preparar com este irmão, com esta irmã, com este amigo, com esta amiga. Eu te peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo e amiga, Deus tem um povo fiel em todas as eras e Ele vai procurar restaurar sempre a sua vontade através desse povo. Você possa decidir fazer parte deste povo de homens e mulheres fiéis à lei de Deus. Termino com João 14, versículo 21, que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Querido amigo, estuda esta carta de amor de Deus para ti. Que o Senhor te abençoe. Não te esqueças, ativa as notificações se já estás inscrito no canal. Se não, inscreve-te no canal, deixa o teu gosto e, acima de tudo, partilhe estes vídeos com quem tu amas e que precisa de ter esse conhecimento para perceber conforme estamos a ser enganados e que posição este teu amigo e familiar, a pessoa a quem tu amas, deve assumir
neste grande conflito. No próximo estudo, nós iremos então falar sobre um mandamento que tem sido muito atacado, dos 10, que Deus te possa abençoar.